Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria, estou aqui convosco nesta ocasião, feliz pela propositura desta conferência, pelo tema escolhido. Particularmente é uma alegria quando eu vejo a igreja ela tratando sobre missões. A mobilização missionária é algo que nos últimos anos, precisamente desde o ano 2015, tem batido muito forte ao meu coração. Eu creio que já foi anunciado entre os irmãos que eu faço parte da Missão Juvep, sou obreiro da Missão Juvep, sirvo ao Senhor lá no sertão, na cidade de Catingueira, e coopero com a Missão Juvep no nosso seminário sertanejo, trabalhando com a capacitação de obreiros, de irmãos vocacionados na área teológica, para que eles possam ser obreiros balizados ou preparados para pregar, falar a mensagem do Evangelho com intrepidez e com firmeza naquilo que eles estão a dizer. Estou muito feliz, grato ao Senhor por tudo, desde a abertura da conferência com os irmãos, as palavras que já ouvimos, os louvores, as orações em forma de cântico. Quando cantaram aqui ontem e hoje, Coração Nordestino é o hino oficial da Missão Juvep. A gente canta em todos os nossos cultos, conferências, congressos, avanços missionários e afins. E a gente deseja muito isso. Que Deus liberte o coração do homem sertanejo, da mulher, da criança. Que por falar da criança, eu faço parte dessas crianças que foram alcançadas pela boa e doce e agradável mensagem do Evangelho. Iniciando a minha fala nessa noite, eu quero dizer aos amados que eu me converti com 5 anos de idade em um avanço missionário. Só para os irmãos irem se inteirando. Eu tinha 5 anos de idade quando fui evangelizado. Quando eu vi a mensagem do Evangelho pela primeira vez no dia 25 de março do ano de 2000, uma missionária e um missionário ingleses, querendo falar inglês com português, uma mistura toda. E uma criança tentando entender o que ele estava dizendo. Mas eu entendi uma coisa quando eles, com muita intrepidez, falaram: Deus ama o pecador. E eu disse: como pode Deus então me amar, sendo que os meus próprios pais, que me tiveram, me criaram, não me amam? O homem sertanejo, ele naquele homem que pega o filho e coloca no braço: meu amorzinho, meu denguinho. Vai trabalhar, menino. Vai pra roça. Vai cuidar dos bichos. Que negócio de amor, vai pra lá. E a gente não vinha esse toque de carinho, né? O amor era dizer assim: tem que comer na mesa, come. E tem uma cama ou uma rede ali, vai e te deita. Pronto, descansa para amanhã trabalhar de novo. E quando pregaram para mim a mensagem do Evangelho, eu falei: eu não acredito nessa mensagem. Eu tenho dificuldades com isso. Irmãos, eu só tinha 5 anos de idade e falei dessas mesmas palavras que eu vos falo hoje. Mas aí eles começaram, com tanta graça de Deus, a explicar João 3,16. E confesso aos irmãos que o meu coração quebrou-se em pedaços. E eu senti quando o rio da água da vida passava sobre o meu coração, colocando os pedaços de volta. Aleluia. E Deus me deu de beber das fontes, das águas da vida. Aleluia. E bebi dessas águas. E cumpriu-se a palavra de Jesus, dizendo que nunca mais dela tornaria a ter sede. E eu falei: Jesus, me mergulhe, me timbunde nessa água, me mata afogado, mas não me deixe morrer de sede. Porque coisa boa é sentir a tua presença, Jesus. Eu chorei naquele dia, chorei desconsoladamente, copiosamente, e a alegria do Espírito invadiu minha alma. Invadiu minha alma e aqui estou para a glória de Deus. 22 anos de caminhada. 22 anos que eu vi pela primeira vez a mensagem do Evangelho, e essa mensagem foi pregada com poder. Com poder.
E é justamente sobre isso que eu quero tratar nessa noite com os irmãos. A palavra que transforma, ela tem que ser pregada de uma forma que alcance o coração do pecador. Então o evangelismo ele tem que ser transformador. É o tema da mensagem de hoje para os meus amados irmãos. Evangelismo transformador. E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4. Versículo de número 39. Eu falei aqui aos que estavam pela manhã, irmãos, para a glória de Deus, eu estou recém-casado. Deus me mandou para o campo solteiro e me deu uma bênção no campo. Deus faz assim na vida do crente fiel, né? A irmã Sara me acompanha, a minha mãe digna esposa está aqui. E peço aos irmãos, digo isso porque eu peço aos irmãos que orem por nós, para que Deus nos dê logrura de anos, de preferência até o arrebatamento da igreja, ou que os corpos frios desçam a cova. Mas que a gente chegue lá e o nome de Deus venha a ser glorificado. João 4, 39, um texto bastante conhecido, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Que Deus aplique esta palavra lida em vossos corações. Amados, o texto escolhido como tema para essa festividade, na carta de Paulo aos Romanos, é basicamente um convite. Paulo ele faz a sua apresentação doutrinária, como todo bom pastor. Ele inicia apresentando aos seus ouvintes a verdade eterna do Evangelho, o amor gracioso de Deus e a responsabilidade que os servos de Deus têm de viver em santidade. E, acima de tudo, a forma que eles têm que conviver com aqueles que os cercam, que é basicamente o que ele trata do capítulo 9 em diante, sobre a misericórdia de Deus. A quem chame a epístola de Paulo aos Romanos de uma perfeita apresentação do Evangelho, de forma sistemática por um pastor após os evangelistas. Eu chamaria de a carta da misericórdia. É onde Deus ele deixa claro que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Tanto do grego quanto do judeu. Do homem ímpio aos nossos olhos, como de nós mesmos, pecadores, perversos, que outrora também estávamos distantes de Deus e que alcançamos consolo e misericórdia no colo de Deus. Porque ai de nós, se Deus não depositasse a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ai de nós. E muitas das vezes, quando o assunto é evangelização, nós queremos usar atalhos, caminhos que vão tirar a gente do foco de Jesus. Que é justamente olhar com o mesmo olhar de amor que ele teve para conosco, para com as pessoas que estão próximas de nós. E nós, às vezes, temos dificuldade de enxergar isso. Que a misericórdia de Deus ela não é limitada à igreja. A misericórdia de Deus é sobre todo o povo. E, às vezes, por distanciarmos isso, nós esquecemos da pessoa do Cristo. Ele é o Salvador do corpo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de todo aquele que se aproxima dele. E por isso a gente também acaba esquecendo de investir o nosso tempo nisso. Investiram tanto tempo na gente, mas a gente às vezes quer parar
Dizer, não, o que foi feito por mim está bom, então que os outros se virem. Temos que nos atentar para esta verdade. As pessoas que me evangelizaram, elas deixaram o outro lado do país, vieram até a cidade de Piancó, antes fizeram um curso de português em Brasília, para depois chegar na cidade de Piancó, minha cidade natal, e subsequentemente bater na porta de minha casa e evangelizar. Amados, então, dito estas palavras, eu quero falar aos amados sobre a evangelização transformadora dentro do texto que nós acabamos de ler. Nós encontramos aqui Jesus ele falando no início do capítulo com uma mulher em um poço em uma cidade samaritana. Porém, o texto inicia dizendo, a partir do versículo 3, que Jesus ele deixou a Judeia, ele retirou-se para outra vez e a Galileia. E aí o escritor coloca que era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário atravessar a província de Samaria. Eu quero cortar um pouco aquele protocolo eu sou bem sistemático falando, de explicar o texto, depois fazer as pontuações caminhando para uma finalização. Eu quero fazer tudo junto, misturado. Os irmãos aí vão engatar a primeira marcha, entra na quinta comigo e tenta me acompanhar, para os irmãos compreenderem. E já quero iniciar aqui dentro desse texto dizendo que é necessário, dentro da evangelização, passar pelo sertão. Pode anotar isso na tábua do seu coração. É necessário passar pelo sertão. Sempre que a igreja de Deus ela quer falar sobre missões, ela lembra do mundo inteiro. Lembra de Jerusalém, lembra de Samaria e lembra dos confins da terra. Agora só lembra do nome, porque na boca dela é só os confins da terra. Vamos para a Europa, vamos para a Ásia, vamos para a África, vamos para a Oceania. E por falar em Europa, irmão, não tem lugar melhor de evangelizar do que na Europa. A igreja lhe manda, você chega lá, está com visto, fica lá, deixa a igreja, vai fazer uma faculdade na Europa, que é bem facinho. Se em Portugal, melhor ainda. Muitos têm desistido da caminhada missionária por causa disso. Chegam na Europa, acham melhor lá. Não quer mais voltar não, pastor, vou ficar aqui mesmo. E a igreja fica, vai mandar outro missionário. Quando nós falamos de missões, nós só lembramos de glamour. Irmãos, eu fui chamado para ser missionário na Disney. Na Disneylândia, lá está precisando de Jesus. Tá mesmo. E tu também. Tá mesmo. Eu quero ser missionário na Disneylândia, porque lá, ou então em Paris, lá na Torre Eiffel, e aquele negócio todo, chega se alegra. Aí o crente fica arretado nessas horas. Mas era necessário, dentro do texto bíblico, passar por Samaria. Aquele lugar onde tem pessoas que a gente olha e diz assim, aqui não vale nada, homem. É necessário passar por lá. É necessário olhar para o mundo inteiro com olhar e amor e misericórdia, da mesma forma que Deus olhou para você, com amor e misericórdia e graça. O sertão faz parte do mundo e há passagem obrigatória por ele para quem quiser alcançar as nações. Muitas das vezes nós fazemos do sertão marketing para missões. Irmãos, vamos fazer aqui uma campanha para missões na igreja. Levantar recursos para a gente ir para a Europa. Vai fazer estágio aonde? Nos sertões. Aí chega lá, mostra uma caveira de um boi, mostra lá a casinha de taipa, mostra lá o menino todo remelado, pronto, agora a igreja se sensibiliza e irmão, temos que amar missões. Aí todo mundo põe a mão no bolso, tira o dinheiro aqui. Vamos fazer missões aonde? Na Europa. E esquecemos dos sertões. Então o primeiro ponto é, não pegue atalhos na evangelização. Não pegue atalhos na evangelização. Não pegue. Não, irmãos, eu vou passar por Samaria não, porque lá é um povo religiosamente terrível. E é mesmo. Na história daqueles que evangelizaram a cidade de Campina Grande, inclusive,
Os primeiros missionários que vieram, irmãos, inclusive da igreja congregacional, sofreram bastante. Há livros que contam a história. Pastor Silvestre, ele escreve um livro sobre isso, sobre a história dos congregacionais. Ele trata até do passado de Campina Grande. E outras cidades aqui vizinhas, e sobre o sertão. Pessoas que passaram, irmãos, pelo calor de uma bala, transpassando o seu corpo. Sobre surras constantes. Apedrejamento. Igrejas que foram tocadas a fogo. Graças a Deus que hoje isso não acontece. Mas igrejas foram incendiadas, mas eles não pegaram um atalho, deixaram o seu lugar de conforto, chegaram no sertão e disseram, há um Deus que quer salvar o sertão e o sertanejo também. Há um Deus que ele quer entrar na história desta região, desta localidade, e ele quer fazer grandes coisas, e Deus tem feito. E Deus tem feito. Os anos se passaram. Eles não pegaram um atalho, eles entraram mesmo para o miolo, lá ao centro do sertão. E pregaram este evangelho. Me alcançou. Alcançou a muitos outros, que por causa desses muitos outros, alcançaram os que estão aqui nesta noite, para a glória de Deus. Porque alguém não pegou um atalho. Porque alguém entendeu que a pregação do evangelho, ela tem poder cabal, capaz de entrar no coração do mais perdido e mais violento pecador e fazer ele um cordeiro manso e humilde na mão de Jesus. O evangelho faz o cabra retado, irmão, se arriar os 4 pneus e estepe. Faz. O evangelho tem este poder. Eles entenderam isso. Jesus passou pela cidade de Samaria, a região da Samaria, na cidade de Sicar. Ele senta lá no poço com sede e espera, enquanto os seus discípulos vão buscar pão e a mulher se aproxima a beber água. E ele começa a evangelizar. O que fazer na evangelização? Evangelizar, vai. Vai fazer o quê? Evangelizar. Ele dialoga com a mulher. Uma evangelização transformadora, irmãos, é uma evangelização que chega ao coração da pessoa. E ele sabe contextualizar o momento. Ele sabe contextualizar o momento, o evangelista. Jesus está lá com a mulher, os irmãos conhecem a história, cansado da viagem, junto à fonte, a mulher se aproxima, irmão, no calor quente do deserto, que parece a cidade de Piancó, Patos e Itaporanga. É 10 só por cada metro quadrado por habitante. É bem quentinho. A mulher estava lá no poço, atrás de água, sozinha. Porque há contextos sociais para isso, como também há contextos religiosos para tal coisa. Ela estava lá no seu calor, no deserto, à beira de um poço atrás de água. E às vezes o homem sertanejo, quando a gente sai para evangelizar, quem aqui já fez avanços missionários pelo sertão, ele só está à espera de alguém que diga isso a ele. Rapaz, eu tenho uma água que mata a tua sede. Tu quer beber? Jesus olha para aquela mulher, ele fala, a mulher diz, como é que pode? Um homem do teu quilate, judeu, vem falar comigo, mulher, e ainda mulher samaritana. Porque ele pediu água. Ele pediu água. Às vezes lá no sertão, quando eu estou evangelizando, fazendo visitas, eu chego nas pessoas e pergunto a elas assim, e aí, tu encontrou um motivo melhor para viver? Ai, não encontrei não, mas estou procurando. Falei, de besta. Porque se tu fosse saber, tu corria para Jesus, menino. É. Como a história é assim mesmo, você é bestalhado, meu filho. Você precisa de Jesus. Porque o segredo para viver é Jesus. Você está procurando fontes secas que não vão lhe dar água. A história é. Você está procurando cisternas que não têm água, porque são cisternas furadas, rotas, vazias. O mundo você vai hoje, eu digo lá para ele, você vai hoje ao maior São João do mundo. Aí bebe, aí dança, balança os esqueletos. Chega na hora de voltar para casa, ele já sabe o caminho, todo se tremendo, voltando para casa. Mas no outro dia está vazio de novo. Uma sede, na minha expressão, irmãos, eu sou bem
Bem pesado de lábios como um sertanejo é. Então os irmãos não se escandalizem com o meu jeito de falar. Uma sede de torar. Aquela sede agoniante. Você volta desse jeito. E às vezes depressivo, deprimido, bebeu a noite toda, farriou a noite toda, os esqueletos chegam, vai se balançando todinho, mas chega morrendo de sede em casa. Sem sentido para a vida. E você me pergunta que ainda não encontrou. Claro que não encontrou, porque você procurou no lugar errado. Mas eu lhe apresento um que no dia que você tomar posse do que ele tem para você, meu amigo, minha amiga, a sua história ela muda por completo. Aleluia. Seu coração se quebra. Você agora encontra uma paz que este mundo não pode dar, porque paz verdadeira somente em Jesus. Aí ele disse, eu quero lhe ouvir, pregador, prossiga. Eu digo, não se preocupe não, arrocha o cinto que agora eu vou bater você de cacete. Vamos embora. Começamos a evangelizar. Orientar ou reorientar a pessoa para um novo estilo de vida. Para um novo estilo de vida. E ela conclui dizendo, a mulher do texto, só para os irmãos compreenderem. Este poço é fundo. De onde é que tu vai conseguir tirar água para me dar? Ou não é que tu tem água? Olha, se ele está pedindo água a ela, como é que ele tem uma água da vida para dar para ela? Como? Aí ele diz, aí está o segredo. Tu não sabe quem fala contigo. Se tu soubesse, tu ia me impedir, eu te daria uma água da vida. Mas o poço é fundo, tu não tem como. Faz o seguinte, volta para casa, chama o teu companheiro, vem cá. A mulher coça a cabeça e diz, não, mas não tem não. É exatamente assim que o sertanejo diz. Quando você pergunta se ele tem uma propositura para viver, ele diz, tem não. Aí Jesus disse, disseste bem, porque tiveste um monte já e nenhum era teu. Nem o que tu tem é teu. Eu falo para eles, vocês já provaram de tudo e não conseguiram encontrar felicidade. Nem agora, do jeito que você se encontra. Sendo o homem mais rico dessa terra, você não consegue encontrar a felicidade. Por quê? Procurou no lugar errado. A mulher para e diz, ai, tu é profeta. Oxe, eu só te contei tudo, tu estava me chamando de profeta. A evangelização transformadora, ela não pega atalhos. Ela senta com o pecador. Ela dialoga com o pecador. Eu gosto muito do evangelismo pessoal. Eu faço evangelismo em massa e não posso falar contra, porque faz parte da minha missão, né? Mas eu prefiro particularmente, embora nós fazemos evangelismo pessoal, nossos evangelismos duram 21 dias, a Missão Jové faz 21 dias de evangelismo. Mas lá no sertão, no meu próprio trabalho, eu gosto de sentar com as pessoas e prosear. Já falei isso aqui de manhã. A gente toma um dedo de prosa, daqui a pouco, dá 11 horas da noite, eu conversando na casa do povo. E o povo olhando assim para o relógio, vixe, como está cedo? Eu falei, está cedo, vamos continuar. No outro dia eu penso, meu Deus, não vamos chamar mais não. Aí, ei, pastor, não vai vir hoje aqui não, é? A gente não pode pegar atalhos. Não pode. A gente senta na beira do poço e dialoga com a pessoa. Vai para onde está o homem pecador. Eu falava também de manhã sobre a evangelização. Irmãos, perdão. A evangelização rural. Minha língua é de sertanejo, ela é travada. Aí eu gaguejo de vez em quando. A evangelização rural, você tem que fazer a mesma coisa que Jesus fez com essa mulher no poço. Vai ter que sentar e conversar. No caso, é pegar na enxada e trabalhar mesmo. Porque ele não para lhe ouvir. Você tem que trabalhar com ele. Então, não há atalho. O atalho é você chega lá com a pessoa, bora, meu filho. Está lá com ele, trabalhando só a só, queimando o quengo, né, a cabeça, o juízo, os neurônios, e trabalhando para Jesus. Foi assim que ele fez com essa mulher. Foi assim que ele fez. Não adianta, irmãos, a gente querer abraçar o mundo inteiro e esquecer do vizinho da igreja. E eu falo isso em relação ao sertão. Não há. Não adianta. Vamos chegar diante de Jesus. Jesus, eu andei o mundo inteiro. Aí ele, quando bater assim, né? Olhar lá nos anais dos céus. Abra aí a gaveta aí
E o certo não, tu passou por ele de largo, foi? Desviou o caminho? Com isso em mente, a segunda coisa é, a nossa evangelização tem que ser cristocêntrica. Se a gente não pode pegar atalho no lugar de evangelizar, a gente não pode pegar atalho na mensagem a ser pregada. Tem gente que evangeliza, irmãos, ele fala da placa da denominação. Ele fala do Papa, ele fala de Buda, ele fala de Maomé, ele fala de si próprio, mas só não fala de Jesus. Ele fala de Deus e do mundo, só não fala do Filho do dono do mundo. Do que morreu na cruz. Do que ressuscitou. Do que está sentado à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso e que breve, e muito em breve, há de voltar para arrebatar a sua igreja. Ele fala de todo mundo, só não fala de Jesus. A fonte das águas da vida não é o seu nome. Não é as suas boas ações. Não adianta você pegar um pecador e fazer um ativismo social com ele. Não adianta você chegar no pecador e dizer para ele, olha, o pobre tem que ser reconhecido, o preto tem que ser reconhecido, o sertanejo tem que ser reconhecido, a mulher tem que ser valorizada, mas não apresentar a Jesus. Ele vai ser um pecador, cheio de benefícios, mas sem salvação, mas sem o Cristo. Nós oferecemos, irmãos, à torta e à direita, ou seja, a vento e popa de todo jeito, goela abaixo. Fazemos um balaio, um cesto bem grande, colocamos de tudo dentro, mas se a gente revira ele, não encontra a mensagem da cruz. Venha, você vai ser abençoado. E vai mesmo. Agora ser salvo é outro patamar, mas vem com esse abençoado mesmo. A igreja ela pode fazer de tudo pelo pecador. Lavá-lo, engomá-lo, colocar no cabide, mas se ele não for lavado no sangue de Cristo, ele continua sendo um pecador depravado, caminhando a passos largos para um lago do fogo, o inferno. Cristo tem que ser a mensagem que nós pregamos. A mensagem que transforma tem Cristo, tem cruz, tem renúncia, tem santidade, tem mudança de estilo de vida. Imagine pregar para um homem sertanejo que entende que mentir não é errado, que vender voto não é errado. Está chegando campanha, viu, crentes? Que vender voto não é errado, que bater na esposa não há nenhum tipo de pecado, que os filhos são escravos, que ele pega, coloca o cabresto, sai arrastando e faz o que quer. A mensagem de salvação tem Cristo, mas também tem mudança de estilo de vida. O pecado tem que ser abandonado. E o pecado, irmão, não é a cor da pele. O pecado não é o quesito financeiro. O pecado não é o gênero sexual, se é mulher ou se é homem, só tem esses dois também. Não é essas coisas. O pecado é um estado de depravação que distancia o homem de Deus, que faz com que ele façam coisas que são desvirtuosas ou desvirtuadas da real essência da natureza do homem. Isso é pecado. Isso é pecado. Não adianta chegar lá, vestir a pessoa de púrpura, de tudo que é bom, mas você foi olhar assim, não foi lavada no sangue de Cristo. Eu falei aqui, de manhã, a gente passa 10 anos discipulando alguém para com 20 anos ver, ou pensar, ou imaginar, ou apenas contemplar a pessoa ser crente. 10 anos discipulando uma pessoa para com 20 anos ela tentar ser crente. 20 anos depois, viu? É. Porque venha como está. Jesus te aceita. Jesus te ama. Jesus quer mudar o seu status e tal. E vai, e vai, e vai, e vai. Cristo é salvador do corpo, da alma e do espírito. Tem que ser plenamente santos e irrepreensíveis. Temos que nos conformar à imagem de Deus. A mulher, ela
vai anunciando, chamando, ei, venham cá, porque eu encontrei um cabo arretado que contou toda a minha vida. Porventura, não será este o Cristo? O Messias, o prometido, o enviado, o ungido de Deus? Ela mais depressa diz, eu me encontrei com Jesus, vamos lá ver, porque o camarada, ele é um homem de Deus arretado, cheio de poder de Deus, ele contou a minha história todinha, viu? Ele não chegou dizendo que eu era uma florzinha de Jesus. Ai, você é uma florzinha, você é um cacto, meu irmão, cheio de espinho. Jesus tem que começar a lapidar para ver se você fica bom, e eu também, para ver se a gente presta para alguma coisa. E o Cristo tem que ser anunciado. O Cristo tem que ser anunciado. A evangelização transformadora, ela é cristocêntrica. Não há transformação sem Cristo Jesus na nossa pregação. Pode ter oratória, pode falar com o melhor português. É aquele, meus queridos, minhas queridas, que a graça de Cristo seja superabundante sobre vós. Mas por modo de vida que tu fala desse jeito, mas não apresenta Cristo. Aonde está Cristo em nossas pregações? Aonde está Cristo em nossa evangelização? Aonde está Cristo naquilo que nós fazemos? Aonde está o Cristo? Aonde está? Para quem nós estamos trabalhando? Já se perguntou isso? Nós não podemos pregar uma mensagem de conveniência. A mulher, ela quis mudar o assunto quando Jesus meteu o chicote no nome dela. Mas e aí, onde é que a gente deve adorar? Jesus, não se preocupe não, minha filha, olha. Tem que adorar em espírito e em verdade, não se preocupe não. Sem nem espírito ou espírito e em verdade, está certinho. Pode ser lá em Jerusalém, em Samaria, Judéia. Você adore a Deus de verdade e ao único Deus verdadeiro e está tudo certinho para você. Aí ele volta para o assunto que ele estava antes. Ele volta para o assunto que ele estava antes. E a mulher vai anunciar a cidade. Chama. A multidão vem ouvir Jesus. Aí aqui eu quero falar para nós que estamos aqui nesta noite. O terceiro ponto da minha mensagem. Você precisa investir tempo na evangelização. É o meu terceiro ponto. A evangelização transformadora é aquela que dá atenção ao pecador. O texto que nós lemos, no versículo do número 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. O sertão, irmãos, há relatos e muitos testemunhos do que Deus tem feito. Há pessoas como eu, como a Sara, que basicamente nasceu em berço evangélico, e há muitos outros que estão aqui que têm testemunhos do que Deus fez. Eu falei que eu me converti aos 5 anos de idade, eu só não falei o que veio depois, né? Só falei da bênção. Faltou o carrasco da bênção. Porque toda bênção acompanha um carrasco. Quando eu me converti, a recepção que meus pais me deram, quando eles chegaram em casa, e eu disse, olha, agora eu sou crente, viu? Meu pai olhou assim para mim de rabo de olho, os olhos tortos. É história? Eu sou crente, ele está certo. Aí, passou. Quando ele voltou, ele disse, tu é o quê mesmo, menino? Sou crente, você é Jesus. Vou morar no céu. Deus me ama. Eu lhe dou 2 escolhas. Ou você deixa de ser crente e para de ser besta, ou você sai de casa. Eu disse, está certo. Fui lá no quarto, peguei minha sandália havaiana, para quem é da época de havaiana. Não é dessa hoje, da Coca-Cola, cheio de misturando, aquela havaiana branquinha, azulzinha. Que você deu uma topada, ela tora a correr. Com meu shortzinho da cor do chapéu do Chaves, verde com listras.
Eu ainda tenho essa foto até hoje. Saí de casa. Cheguei na casa do pastor e disse, ei, eu fui convidado a me retirar de casa. E agora? Disse, não, volta para casa, meu filho. Eu disse, meu pai disse, eu ficava com Jesus, que eu acabei de aceitar o que o Senhor pregou para mim. Ou eu saía de casa se eu ficasse com Jesus. Eu escolhi ficar com Jesus e sair de casa. Aí foram em cima, foram embaixo, meu avô me pegou para criar, minha tia, depois meu avô, e ficou indo, revezando. Meus pais me chamaram de volta para casa com muitos anos depois. Quando eu digo muitos anos, é 17 anos depois. A bênção acompanha um carrasco. O céu é tomado à força, por isso que eu falei que a bênção acompanha um carrasco. Você é provado, meu filho. Aceitou Jesus, está de boa. Corra para santificar, porque tem coisa errada, meu amigo. Eu agora sou crente, não vou deixar Jesus de jeito nenhum, e não tem corra melhor do que essa. Eu digo, pois vai, eu digo, vou. Eu ia visitar o meu pai aos domingos pela manhã, depois da escola bíblica, ele estava já cheio de mel, quase pegando um diabetes e tanta cachaça. Era mel puro. Quando ele me via chegando em casa, ele simplesmente puxava da peixeira ou da foice e tentava arrancar minha cabeça. Vocês estão rindo porque não era com vocês. Vocês oram pelo irmão. Às vezes ele já estava me esperando, porque ele sabia o horário de terminar. Ele estava cheio de mel no juízo, mas me esperava. Quando eu chegava na porta de casa, a foice passava na pontinha do nariz. Eu digo, Jesus não foi hoje ainda não. No outro domingo, do mesmo jeito. Eu disse, rapaz, vai ser a vida toda assim. Vou orar por esse cabra. Aí ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu do cavalo, mas não aceitou Jesus ainda não. Mas ele está caminhando. Mas não desisti. E tenho testemunhado de Jesus para muitas pessoas no sertão. Investindo tempo, falando a tempo e a fora de tempo que há um Senhor Salvador no sertão e o nome dele é Jesus. Aí agora as pessoas vêm, agora eu quero ouvir falar de Jesus, mas não é tua história não, meu amigo, não é o que ele fez e tu não. Eu quero saber a grandeza, do poder, da totalidade, da largura, a estatura, do amor que ele tem por mim, mensagem de cruz. Eu quero o evangelho todo, fale de Cristo para mim. A multidão, quando ouviu Jesus falar, ou melhor, a mulher falar, chama Jesus e eu quero que o Senhor fique mais dia conosco, invista seu tempo aqui, porque a gente não quer mais crer no que a mulher disse que o Senhor falou para ela, não. Queremos ouvir de sua boca quem o Senhor é. Jesus investiu tempo. A evangelização que transforma, ela tem tempo nela. A gente investe, pega o pecador, senta aqui, meu bichinho, vamos conversar um pouquinho. O negócio é o seguinte, engata a primeira marcha, começa com Jesus, termina com Cristo. Pega a pessoa, balança, saculeja ela, coloca Jesus, pode ser de goela abaixo, se preocupe não, só invista o tempo com ela. Sature ela da mensagem da cruz, mas com sabedoria, mas coloque Jesus nela, que ela vai produzir algum efeito. A palavra da cruz não volta vazia. Jesus ficou com aquela grande multidão, pregando para aquele povo, anunciando a grandeza de Deus. Eles pediram para que permanecessem, e o texto prossegue se dizendo que muitos creram nele por causa de quê? Da palavra, a palavra que transforma. Eles ouviram esta palavra e os seus corações foram alcançados por Jesus. A palavra que transforma tem que ser pregada, e pregada com autoridade, pregada com poder, pregada com graça, pregada com vida. Até porque não adianta eu chegar lá falando de Jesus comprando no pagando. Os que estavam aqui de manhã vão lembrar que eu falei que na cidade tem 2 pastores que são locais, e uma mulher que também é comerciante, estava descendo o cacete nele. Eu falei, Jesus me livre da língua dessa mulher. Não adianta. Não adianta pregar e não ter vivência naquilo que você prega. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não fui alcançado por ele? Como?
Como é que eu vou chegar ao meu amigo, ao meu colega de trabalho, de faculdade, de escola, seja lá do que for, meu parente próximo, chegado, e vou dizer: ei, Jesus salva o pecador. Irmão, se ele for que nem eu, vai dizer: e como é que ele não te salvou ainda? Ele vai ser sincero na sua lata, ou na sua cara, na sua face. Ele vai ser sincero. Rapaz, como é que ele não te salvou? Não, meu querido, você não foi lavado no sangue. A pessoa vai lhe dizer abertamente. Então a palavra que transforma tem que ter transformado a nós. E eles creram na palavra de Jesus. Já não pelo que a mulher disse, mas porque nós o quê? Cremos. E porque nós temos ouvido que Ele verdadeiramente é o quê? O Salvador do mundo. Cristo é o Salvador do mundo. E com o tempo nós temos que anunciá-lo aos pecadores. Nós temos que chegar ao homem pecador, à mulher pecadora, à criança e dizer: você, meu bichinho, minha bichinha, você precisa de Jesus. Não, você não precisa ser livre da pobreza. Você não precisa, irmãos, de ativismo social para a sua cor de pele, para o seu gênero. Você não precisa de um coaching, de um psicólogo, de um psicanalista, seja lá do que for. Você precisa de Jesus. O seu problema é defeito de fábrica, é pecado. Você nasceu perverso e tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. É simples. Isso denota tempo. Você vai ter que sentar com a pessoa. Você vai ter que pegar o sabão do céu. Vai ter que esfregar na pessoa por dentro, por fora, de lado, de banda. Se precisa, pode pegar um martelo, um machado, mesmo no meio, abra e joga dentro. Para começar daqui. E a pessoa ser alcançada por Jesus. Porque, caso contrário, nós encontraremos sérios e grandes problemas. Por isso, e agora? O que faremos? O que faremos diante do exposto? Não, pastor, missionário, não sabino, deixa aí para o pastor da igreja, para o departamento de missões. Jesus está te vendo sentado aí nessa poltrona confortável, despojando sua coluna aí, se esticando todinho. Não adianta se esconder. Jesus está te chamando. Ele está te convidando nesta noite. Vamos aos sertões. Vamos às vilas, às praças, aos sítios. Vamos aonde está o homem pecador. O Senhor está te vocacionando. Mas eu tenho a minha profissão, o meu sonho de vida. Meu irmão, use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Trabalhe com integridade naquilo que você faz e proclame e anuncie a Cristo no seu lugar. Mas também esteja de coração aberto para Deus lhe saculejar, lhe tirar dessa cadeira, lhe tirar do conforto de sua família, lhe fazer calçar alparcatas e andar pelo sertão, respirando a poeira do sertão, andando de pau de arara, andando a pé, porque há lugares que não passa-se de carro, nem de jumento, vai ter que ser a pé, e você ir com alegria dizer: eu quero proclamar e anunciar a grandeza de Cristo, a mensagem do Evangelho, o poder de Deus. Deus vai te incomodar e não vai demorar muito. Vai não. Se a igreja, irmão, seguir o programa missionário, que é de todos os dias estar mobilizando esse povo aqui, pastor, vai ter que buscar mais gente, porque o povo aqui Deus vai mandar tudo para longe. E coisa boa que Deus faça isso. Coisa boa que Deus faça isso. E eu lhe espero lá na cidade de Catingueira. Pega logo um peixe aqui para eu, vamos embora trabalhar. Coisa boa que Deus faça isso. Deus me incomode. Eu tinha um sonho de ser psicólogo.
Depois desisti do sonho da psicologia e quis ser professor. Aí Jesus disse, está certo, vai estudar, se forme. Aí fui, me formei, especializei. Aí Jesus disse assim, pronto, agora eu tenho uma obra para você. Vou lhe colocar 7 anos morando dentro do seminário, para ser professor dentro do seminário. Falei, Jesus, não era esse meu pacote de sonho de vida não, mas se tu me desse. Vamos embora. 7 anos morando dentro do seminário, formando obreiros, missionários, líderes locais, para pregar a mensagem do Evangelho. Aí quando Jesus disse assim, acho que está na hora de tu deixar o seminário, não está não? Assim, só de morar, tu continua trabalhando aqui, mas Catingueira eu te espero. O pastor me liga, eu estou precisando de um obreiro, o obreiro daqui saiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu quer vir, vamos orar para decidir? Eu disse, não, pastor, não precisa orar não, já orei, está decidido. Desceu do céu, quem tem revelação? Eu vou, pronto. Embarquei o dia da viagem, fui-se embora, estou na cidade de Catingueira. Aquele que não pega atalhos no que Deus o chamou para fazer, e ele se capacita para anunciar sempre tão somente o Cristo, e ele passa, nas suas limitações de tempo, somente nas férias, ou quando tem a oportunidade de investir em alguém, Jesus o coloca em tempo integral algumas das vezes. Deus coloca muita gente em tempo integral. E é necessário o tempo integral de alguns. Não significa que todos vão ser integrais, mas Deus quer de alguns aqui. E você que está sentado, curve sua cabeça, eu quero fazer uma pequena oração. Não fuja de Deus, não fuja do chamado. Essa conferência ela tem um propósito. Ela tem um propósito. O sertão não é marketing. O sertão é um campo que necessita de obreiros. E você está aqui e ora para que Deus coloque essa certeza na tábua do vosso coração.